professoras e professores, eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 4 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o relato de viagem, que pertence ao campo jornalístico midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 69LP06, EF 67LP33 e EF 06LP05. E os descritores são os D3, D2 e D17. As habilidades em destaque se referem à produção e à publicação de notícias e relatos de viagem como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e a participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável. As habilidades também contemplam a análise e a utilização das formas de composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do relatar e a pontuação adequada dos textos. Os descritores em destaque se relacionam com o estabelecimento das relações entre partes de um texto, com a inferência do sentido de palavras, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade dele e com a identificação do efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente lápis de cor, lápis de cera, lápis grafite, canetinhas hidrográficas e folhas de papel sulfite e, se possível, um computador ou tablet com acesso à internet. Esses materiais serão necessários para que os alunos realizem uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Convidem um aluno para realizar a leitura da Superdica e aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora dele. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários, folhas de cartolina ou folhas de papel madeira
e canetinhas hidrográficas. Os dicionários ajudarão os alunos na resolução da questão 4 e os demais materiais servirão para a confecção de um cartaz com algumas das características do gênero textual relato de viagens. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Vale ressaltar a importância da proposta da leitura oral, que deverá ser feita com fluência e entonação adequadas, visto que ela pode entreter, emocionar, informar e divertir os alunos, assim como também possibilitar-lhes o modelo de leitura ideal. Também não desprezem a proposta da leitura silenciosa, pois ela é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a resolução da questão 2, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Ao final, proponham o compartilhamento das respostas, promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura do texto apresentado na questão 1, foi proposta uma leitura compartilhada do texto. Ressaltamos que essa leitura tem por objetivo desenvolver a competência leitora, possibilitando também uma ampliação de compreensão do texto e a construção de novos sentidos. Professoras e professores, vocês também podem fazer parte desse momento, realizando a leitura com fluência e entonação adequadas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual.
Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Antes de iniciarem a resolução das questões propostas na atividade, vocês poderão destinar um momento para que os alunos compartilhem as pesquisas solicitadas na atividade anterior. Vocês poderão também, a partir de um dos relatos de viagem trazidos pelos alunos, relembrar a estrutura da escrita desse gênero textual, contribuindo para a realização do planejamento do texto. Em seguida, prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente dicionários, para que os alunos possam consultar a escrita de algumas palavras, caso necessário. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O momento Relato com Pipoca possibilitará aos alunos participarem de uma atividade divertida, proporcionando aprendizado e entretenimento. Atividades como essa, por serem bastante significativas para os alunos, devem ser planejadas com esmero para que sejam realizadas da melhor forma possível. Portanto, caprichem. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Enfatizem para os alunos que, após todos concluírem a resolução da questão 1, deverão compartilhar seus textos com um colega, que contribuirá para o aprimoramento do texto produzido. É importante relembrá-los da importância do respeito para com a análise do texto do colega. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.